tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a vocês por estarem aqui. Espero que vocês não durmam e que entendam meu portunhol, porque eu sou preguiçoso para falar. Então, bom, de qualquer jeito, eu queria agradecer e dizer que o tema que vamos falar agora, que trago para vocês, acredito que é de interesse de todos, é parte também do assunto do nosso evento, né? Porque é algo que vocês vão trabalhar. Não sei, quantos de aqui já trabalham com repositórios? Podem levantar a mão. Quantos trabalham com repositórios? Sim. Bom, quantos gostariam de trabalhar com repositórios? Bom, bom, de qualquer jeito, se vocês são da área de informática, da área de informação, ou trabalham com museus ou com arquivos, eu acredito que vocês vão a ter alguma informação interessante hoje à tarde aqui, sim? Vamos falar de vários assuntos, sim? E esses assuntos têm a ver, sim, com preservação digital, também com toda a parte da gestão, né, de documentos digitais, de objetos digitais, e também com a finalidade das coisas, ou seja, para que são os periódicos, para que são os repositórios, sim? Vocês viram, né? Ou seja, uma das coisas que queria mencionar antes de começar era sobre o que foi discutido no final, né? Que a parte dos periódicos, que como falei para vocês, já é uma tradição, né, que os pesquisadores publiquem em periódicos, seja por mandato, obrigação, sei lá, eles têm agora essa opção que os mesmos periódicos estão dando aos pesquisadores de publicar preprints, ou seja, algo que não foi, digamos assim, não passou por uma avaliação muito criteriosa. Às vezes é apenas o editor o editor que decide que isso pode ser um preprint, sim? E depois não pode tirar, porque é a versão preprint de um artigo que vai ser publicado depois. Mas por que se faz isso? Por quê? Porque o resultado da pesquisa é muito importante, o próprio pesquisador quer publicar logo, porque é um resultado de uma descoberta, né? Por exemplo, eu descobri porque os pernambucanos pulam muito o frevo, né? Eu tenho que publicar isso logo. Né? Então, mais ou menos assim. Por isso que existe agora publicação de preprints nas próprias revistas. Né? Bom, isso era para iniciar aqui o trabalho. Bom, esses assuntos, como vocês viram, têm a ver com o tema, porque é o que se está tratando agora quando se fala sobre curadoria de dados científicos e a sua preservação. Eu vou me basear muito nessas publicações que foram feitas pelo projeto LEARN, que é um projeto europeu sobre gestão de dados científicos. Sim? Tivemos uma reunião o ano passado no Chile, esteve presente o professor Galindo, e eles lançaram esse modelo de política para gerenciamento de dados de pesquisa. E também publicaram umas ferramentas para as melhores práticas de gerenciamento de dados de pesquisa. Isso aqui vocês vão ver, muito do que vou apresentar está baseado no que eles falaram aqui, mas, em resumo, isso aí tem a ver com o papel do pesquisador e o papel da instituição. Ou seja, uma coisa é o pesquisador, sim, que pode ser uma pessoa muito inteligente, que fez uma pesquisa muito boa, ele sozinho, ou talvez ele é membro de uma instituição, então a pesquisa pertence também à instituição. Então, temos duas entidades que participam dessa gestão dos dados científicos. E vocês vão ver aqui que vamos falar sobre essas duas entidades. Né? Mas, primeiro, temos que saber o que são os dados científicos. Né? Segundo essa iniciativa, né, diz que os dados científicos são qualquer informação que possa ser armazenada em formato digital, incluindo texto, números, imagens, vídeos ou filmes, áudio, software, algoritmos, equações, animações, modelos, simulações, etc. Ou seja, pode ser qualquer coisa, contanto que isso seja parte de uma pesquisa. Sim? Então, esses são os dados científicos, é a parte bruta, é a parte que não tem uma interpretação, digamos assim. Sim? Porque quando o dado é interpretado, vira informação. Então, aqui estamos falando dos dados científicos. Tudo aquilo que, de alguma forma, faz parte de um trabalho de pesquisa. Principalmente, um dado de pesquisa, se está trabalhando agora que eles são chamados de dados FAIR, né?
que quiere decir que son dados que son fácilmente encontráveis, acessíveis, pero interoperáveis e reusáveis. Essas são as características dos dados científicos que, digamos assim, são o modelo ideal, né? Para serem facilmente encontráveis, os dados devem ser descritos adequadamente. Aí que entra nos metadados e também a indexação dos dados, também, né? Usando taxonomias e ontologias padrão, sempre que possível. Para serem acessíveis, os dados de pesquisa, idealmente, devem ser abertos, disponíveis para compartilhamento e reutilização. Isso é o ideal. Sim? Nem todos os dados de pesquisa podem ser abertos, mas a boa prática indica que esses dados devem ser tão abertos quanto possível e tão protegidos quanto necessário. Sim? Entenderam isso? Ou seja, um dado pode ser fechado, mas é fechado por quê? Por alguma condição de proteção. Sim? Dados pessoais, dados da área das humanas, por exemplo, que têm dados pessoais, não podem ser publicados. Tem que passar por uma avaliação. Então, esses dados FAIR, facilmente encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reusáveis, os dados de pesquisa devem ser interoperáveis, capazes de serem processados por máquina. Ou seja, se vão a ser dados que têm que ser analisados, têm que passar por algum processamento, sim? Usando vocabulários que seguem os princípios FAIR. E para serem reusáveis, os metadados que descrevem os dados devem cumprir padrões das comunidades relevantes ao domínio. Ou seja, não é qualquer descrição que faz para um dado de pesquisa. Tem que ser os dados da descrição, o modelo de padrão de uma comunidade. Ou seja, tem que ser metadados específicos. Isso que faz uma boa descrição dos dados científicos. Então, qual é o papel, qual é a responsabilidade do pesquisador? O pesquisador tem que fazer o quê? Os responsáveis, nesse momento, quem são essas pessoas? As pessoas que mexem com dados científicos podem ser os mesmos que criaram os dados, né? Os especialistas em curadoria, os bibliotecários, arquivistas, os bibliotecários de metadados e algum especialista de área. Essas são as pessoas que mexem com dados de pesquisa. Não sei se vocês aqui já mexem com dados de pesquisa. Já mexem? Bom, esse é o futuro dos bibliotecários, o futuro dos arquivistas, dos museólogos, sim? Mexer com dados, ser responsáveis por dados de pesquisa. Agora, em que momento você se responsabiliza pelos dados de pesquisa? Quando o pesquisador vem para você e diz, olha, por favor, guarda esses documentos para mim, coloca num lugar seguro. Pode ser nesse momento que começa a tua responsabilidade, mas isso também pode ser antes. Antes, quando você acompanha a própria criação dos dados. Vamos ver isso também. Então, os responsáveis pelos dados de pesquisa podem ser esses daqui. Primeiro, os pesquisadores, indiretamente. Primeiro, indiretamente, porque eles têm o contato mais direto com a fase de criação e entendem como os dados podem ser usados. E, diretamente, porque às vezes responsáveis pela manutenção da coleta de dados da comunidade. Às vezes, eles são os que guardam os dados de uma área, de uma pesquisa, né? E também temos os profissionais de informação. Eles são os que, às vezes, mas depende do contexto, são os responsáveis. Sim? Como podemos dizer isso? Ou seja, um bibliotecário entrou, está gerenciando, a instituição criou um repositório de dados de pesquisa. Ele vai ser responsável por tudo que vai entrar nesse repositório, tudo como vai ser arquivado e como vai ser acessado. Sim? Então, vai depender do papel desse bibliotecário ou cientista de informação. E, claro, obviamente, temos os profissionais de TI, que eles são informáticos que trabalham com os cientistas. Deveria ser com os cientistas, né? Mas às vezes chega ao sistema, alguém diz que esse sistema é bom, e o pesquisador não sabe, aceita, nem sabe como funciona, mas aceita, porque foi a instituição que deu, né? Mas nessa teoria, ou digamos assim, nesse mundo ideal, o interessante é que o pesquisador trabalhe junto com o tecnologista também. Mas esses responsáveis, os pesquisadores, devem planejar a coleta, a curadoria, a descrição e a disseminação dos dados do início da pesquisa. A melhor maneira de captar essa informação é mediante um plano de gestão dos dados de pesquisa que proporciona um quadro para a administração dos dados de pesquisa. Mas os pesquisadores não sabem, sim? São pouquíssimos os pesquisadores que têm um plano de gestão de dados. São pouquíssimos. Sim? Primeiro, por quê? Porque as instituições de financiamento, no Brasil, pelo menos, estão começando a solicitar isso ao pesquisador.
algunos deles já depositaram no exterior e sabem que as instituições do exterior solicitam esse plano de gestão. Sim? Então, o pesquisador começa a pensar agora em que a coleta, a curadoria e a discriminação e disseminação é responsabilidade também dele. Sim? Então, vocês vão ver que o gestor da informação, perdão, o bibliotecário, o profissional da informação, vai lidar com vários tipos de cientista que está bem consciente do que é o processo, o fluxo da gestão da informação ou dos dados de científicos, e aquele que não sabe de nada. E a instituição chega já com um plano de gestão que ele tem que assinar. Então, essa é a realidade atual, né? Isso aqui é uma instituição da Escócia, que eles têm um plano de gestão de dados científicos e têm um sistema online para você testar, para você criar, para você praticar como se faz um plano de gestão. Isso é muito bom. Acho que mesmo o bibliotecário que não faz pesquisa, ele tem que conhecer esses formulários. Existem vários já na internet. Sim? E esse formulário do DCC, ele mostra as partes mais importantes de um plano de gestão. Vou falar muito aqui da experiência do IBICT com isso, porque a gente optou por um sistema de gestão de dados científicos, de curadoria de dados científicos da Universidade de Harvard. E eles também, na página de lá, eles têm uma ferramenta de plano de gestão de dados, de planos de gestão de dados científicos. Então, vejam só, a instituição que tem realmente uma preocupação com a pesquisa já disponibiliza essa informação ao pesquisador, sim? Já coloca para ele as ferramentas necessárias para isso, sim? Vocês vão ver aqui, ou seja, não vou falar muito, mas acho que sim. Mas, de qualquer forma, tem ferramentas que fazem parte da gestão dos dados científicos, porque não é apenas uma ferramenta, podem ser várias. Sim? O curador não vai trabalhar apenas com um repositório, vai trabalhar com ferramentas que validam os dados que vão entrar e os dados que vão sair e os dados que vão ser preservados. Então, são várias ferramentas. A que todos vamos, que a maioria conhece, é a ferramenta do repositório. Sim? Então, o que fica para a instituição de pesquisa? Sim? Talvez vocês, nesse momento, não trabalham com uma instituição de pesquisa, ou talvez vocês trabalham com uma instituição memorial, que tem dados de cientistas ou de pessoas importantes que contribuíram para a cultura, para a ciência, e eles também podem entrar em um repositório de dados. Sim? Então, a instituição de pesquisa, o que se está percebendo é que existe uma grave lacuna no nível de preparação entre organizações de pesquisa ao lidar com grandes volumes de dados. Essa lacuna é prominentemente uma área como formulação de políticas, conscientização acerca das questões atuais, desenvolvimento de habilidades, capacitação, custos, construção de comunidades, governança, diferenças disciplinares, jurídicas, terminológicas e geográficas. Vejam só, as instituições estão com um grande problema. Eles têm que dar conta de tudo isso aí. Sim? Tem que formular como foi mencionado o professor Sayón, políticas. Eles têm que criar políticas de gestão. Tem que criar o que mais? Tem que criar a conscientização dos pesquisadores. Tem que ajudar os profissionais de informação a se formar, a ter a capacidade para lidar com esse novo tipo de informação. Então, é uma área que realmente é bastante preocupante, digamos assim, né? Por quê? Porque, como vocês sabem, os repositórios institucionais cresceram muito, né? Cresceram muito. Eu estava vendo o registro de repositórios, né? O Brasil, no Open Door, tem apenas 91 repositórios garantidos. Ele colabora com quanto? Com 7% dos repositórios do mundo todo. Mas veja que essas centenas de repositórios institucionais em estágio de produção não assegura, contudo, a sua capacidade de abrigar, preservar e dar acesso a conjunto de dados científicos. Ou seja, não existe um repositório no Brasil que já tenha essa capacidade. O que vamos fazer? Vamos deixar que continuemos assim? Vamos esperar que venha um dinheiro de não sei aonde para criar um repositório modelo? Não, né? Então, a primeira coisa que o profissional de informação tem que fazer é se capacitar, entender, aprender, saber quais são as metodologias, como se lida com esses repositórios. Então, como eu falei, que existem vários repositórios, né? Isso não assegura, né? Que se preserve esse conjunto de dados, mas já existem sistemas que registram os repositórios de dados. Esse
3data.org, ele faz um registro de todos os repositórios de dados de pesquisa do mundo. No Brasil só temos 5, mas esses 4 ou 3 deles não estão no Brasil, estão fora do Brasil, mas tratam de temas relacionados ao Brasil. Esses repositórios de dados de pesquisa estão crescendo, como falei para vocês, e esses sistemas de registro, eles estão avaliando repositórios também. Sim? Não é só apenas criar, deixar bonitinho, usar uma ferramenta, é mais do que isso. Eles vão fazer toda uma avaliação do que está sendo colocado nesses repositórios. Aqui temos, por exemplo, uma das coisas que foram mencionadas também já aqui, né, que é a elaboração das políticas de gestão. Sim? Isso corresponde a quem? Isso corresponde à instituição, não ao pesquisador. Ao pesquisador apenas, o que corresponde a ele é o plano de gestão de dados, mas à instituição corresponde à criação de políticas de repositório de dados de pesquisa. Sim? Aqui, por exemplo, temos uma universidade de Nottingham, que ele tem suas políticas de repositório de dados bem claras, política de metadados, política de dados mesmo, a política de conteúdo, tem política de preservação, tem várias outras políticas. Sim? E tudo isso tem que ser declarado pela instituição, sim? Quando ele decide criar um repositório de dados de pesquisa. A política de dados científicos, né? Então, toda organização deve ter uma política de dados, que inclua um esquema de gestão dos dados. Os financiadores das pesquisas também devem ter uma política de dados de pesquisa, estipulando as obrigações que um pesquisador deve cumprir como condições de seu financiamento. Ou seja, vocês veem aí, temos a instituição que eu pertenço, tem a minha pesquisa e tem um órgão financiador. Sim? A instituição tem que ter política, eu tenho que seguir um plano de gestão dos meus dados. E a instituição financiadora agora vai me pedir que eu tenha isso bem declarado na hora de pedir dinheiro. Sim? Então, isso se relaciona entre os três, sim? Para poder ser aprovado a minha pesquisa e ter um valor. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer avaliando aonde que eu coloquei meus dados de pesquisa também. Então, ele vai dizer, se eu digo para eles, eu coloquei meus dados de pesquisa no repositório tal, ele vai ver se esse repositório é realmente confiável ou não. Então, por isso que a política de dados científicos tem que estar bem clara. Aqui temos uma das políticas do repositório de dados de Harvard, que é a política de preservação digital. Como o tema dessa fala tem a ver com a preservação de dados científicos, o que posso falar para vocês é de que uma política de preservação, que é responsabilidade da instituição, tem que ser muito clara. Sim? Tem que cobrir todas as várias partes. Por exemplo, tem que cobrir quem vai fazer a migração dos dados para melhor formato, qual migração de dados vai ser feita da forma mais adequada, se o backup e o armazenamento de dados vai ser feito da forma mais tecnologicamente correta, se a criação dos metadados e documentação está correta. Isso é um problema muito grande. Por quê? Porque, às vezes, até com os repositórios institucionais, os gestores se esquecem de documentar tudo. Quando se faz auditoria, o auditor vai chegar lá e vai perguntar, cadê a documentação disso aí? Vocês têm guardado as documentações? Sim? Isso que é o mais importante também, a criação de metadados e a documentação. Sim? Nós, no IBIC, no projeto que eu coordeno, a gente está com, agora são 11 parceiros institucionais, e se está guardando todos os documentos da parceria, todos. Por quê? Porque quando fizermos a auditoria, um dos pontos da auditoria é a documentação. Tem a documentação de quem vai guardar, de quando foi feita o acordo, está em todos esses documentos, temos que mostrar. Então, não se passa por auditoria se você não tem a documentação certa. E o principal, que você está usando um sistema de arquivamento confiável de dados. Então, que vocês vão dizer, bom, existem várias ferramentas, como que vou escolher? Né? Mas existem formas de decidir. Principalmente por quê? Porque o que se está criando não é apenas um repositório, é um serviço. Sim? Ou seja, já não é apenas uma criação de repositório, é mais do que isso. Os repositórios agora estão dando serviços também. Sim? E você tem que definir e declarar quais são os serviços de repositório. E no caso da preservação, você tem que declarar quais são as ações, quais são a metodologia de preservação que você vai tomar para preservar esses documentos ou os dados de tua pesquisa que estão lá dentro, né?
São tomadas para garantir a viabilidade e a disponibilidade da informação digital em longo prazo, atestando a autoridade sobre a natureza dos dados. Ações de preservação devem garantir que o material permaneça autêntico, confiável e utilizável enquanto sua integridade é mantida. Sim? Ou seja, é algo que é necessário fazer. Uma das qualidades dos repositórios é que preservam. Isso todo mundo sabe, sim? Mas como é que preserva? Aonde que está a documentação? Quando foi feita todas aquelas atividades que mencionei antes? Sim? Isso é um passo muito importante para criar um repositório confiável. Também podemos falar sobre os repositórios de preservação, a preservação de dados em repositórios, né? Que tais ações incluem a validação, a atribuição de metadados de preservação, atribuir representação na informação e garantindo estruturas de dados e formatos de arquivos aceitáveis. E também a autenticação, por sua vez, são medidas de segurança, projetadas para estabelecer a veracidade da informação, desde a origem, o meio de transmissão, bem como da autoridade de um indivíduo para fornecer informações. Isso tudo tem que estar declarado. Sim? Não existe um repositório que não tenha, que tem que ter uma autenticação do que ele está fazendo, das medidas que ele está fazendo. Ou seja, eu não posso apenas declarar, sim, eu faço isso. Não, eu tenho que ter alguém que respalde essa decisão minha. Sim? Uma das coisas também é a validação. Por exemplo, aí fala também, acho, das medidas de segurança. Sim? Já existem alguns sistemas de auditoria que vão diretamente à parte de segurança da informação e também vão na área de risco. Ou seja, qual é o grau de risco que as informações que estão nesse repositório têm? Sim? Qual é o nível? Sim? Isso tem que ser avaliado também. Por isso que já existem auditorias de repositórios segundo o grau de risco que tem as informações lá. Tudo isso tem que ser observado pelo gestor, né? Para poder trabalhar de uma forma correta, né? Então, continuando sobre essa parte de preservação, e como falei para vocês, é a política que define isso, né? Ela tem que fazer aqui, o quê? Para resumir a abordagem institucional como relação ao arquivamento seguro dessas coleções digitais. Ela serve para explicar como a sua aplicação servirá para atender às necessidades de confiabilidade, autenticidade e acessibilidade desses documentos, para orientar o uso e os direitos de salvaguarda dos acervos digitais, para explicar como uma comunidade se encaixa na estratégia global de preservação digital. Vejam só como essa política é muito importante. Ela vai dizer em que lugar se enquadra esse repositório dentro de um sistema global ou distribuído de preservação digital. Tem vários aspectos aqui que estão mencionados, aqui resumidos, né? Mas que só vocês podem fazer se vocês entendem a parte na qual você tem que ter comprovação de alguma dessas atividades. Sim? Vejam só, por exemplo, a área de arquivos, né? Arquivologia. Eles já têm várias políticas de repositórios muito bem organizadas. Sim? O que restabelece o quê? A confiabilidade, a autenticidade, a cadeia de custódia, que eles tanto gostam, né? Que ele está dando essa autoridade é que eles estão seguindo normas e padrões internacionais. Então, o repositório de dados de pesquisa tem que ter essa política bem baseada. Se vocês veem a política de preservação do Arquivo Nacional, tem 3 páginas só citando todas as normas que eles seguem, todas as normas, são como 2 páginas, 3, não me lembro, só de normas. Segunda norma. Sim? Então, quais são as normas que o repositório de vocês segue para a preservação digital? E para os metadados? Será que apenas um padrão de metadados serve para preservar? Não. Não, são vários sistemas de metadados. E mais para repositórios de dados de pesquisa temáticos. Ou seja, se um repositório que tem da área de química, física, agronomia, tem que ter metadados específicos. Aqui temos os metadados que são aplicados ao Dataverse, que é o sistema de Harvard, que ele mapeia todos os esquemas de metadados existentes e decidiu que esses de aí são os esquemas de metadados que o sistema suporta. Sim? Vejam só, esses metadados que têm a ver com dados científicos, sim? E também com quê? Com a citação dos dados científicos. Essa é uma área nova também. Não é apenas depositar. Na hora de depositar no repositório os dados, como eles vão ser citados e recuperados em outro lugar, além dos DOI, dos identificadores persistentes, né? Então, um repositório de dados científicos é uma coisa séria.
uma coisa que precisa de um trabalho sério, de pessoas que querem realmente trabalhar com pesquisadores que dedicaram sua vida para trabalhar em uma área, né? E estão dando para vocês os dados que são importantes para eles. Então, os serviços de repositório de dados científicos, um deles são os metadados. É a criação de metadados. O curador, a pessoa que se encarrega de ajudar o pesquisador a colocar seus dados de pesquisa no sistema, ele vai fazer o quê? Vai deixar o autoarquivamento, se quiser o pesquisador, ele coloca seus dados lá, vê os metadados da área dele, coloca alguma coisa, né? E depois o curador entra, analisa os metadados que ele alimentou, sigue, vê se eles estão de acordo com esse tipo de padrões, que são os básicos de citação científica, e se não, entra em contato com o pesquisador e fala para ele, olha, acho que acabou faltando um e-mail sobre tamanho, sobre dados geográficos, aqui tem um outro, aqui tenho dados, metadados da área de ciências sociais, que tem dados geográficos também. Enfim, são coisas que o pesquisador, o cientista de informação tem que conhecer, tem que saber. Sim? E como eu falei para vocês, isso não é garantia apenas, né? Vocês têm que passar por avaliações, vocês têm que ser registrados em sistemas como esse que já citei, no qual eles vão analisar o repositório de vocês. Sim? Esse aqui nós mandamos para lá, nosso repositório do IBICT, e ele foi aceito, de certa forma, aceito porque cumprimos com as solicitações de informação que eles pedem. Eles não são auditores, mas eles apenas estão colocando informações sobre os repositórios de dados de pesquisa que existem no mundo. E, bom, aí entramos no tema da curadoria. Sim? Como eu falei para vocês, a curadoria pode começar muito antes, pode acompanhar o pesquisador pode fazer sua própria curadoria. Agora, se ele tem um bibliotecário ao lado, seria muito melhor, porque ele pode dar umas orientações, né? E aqui vamos falar, no nosso caso, nós optamos pelo repositório Dataverse, porque ele é reconhecido como um repositório de curadoria de dados. Ele permite essa curadoria. E agora já existem muitos, não muitos, 25 no mundo, sim? E tem características diferentes. Por quê? Porque a curadoria em repositórios digitais é uma necessidade de conjugar a dimensão institucional que falei para vocês, muito ampla, às vezes, multidisciplinar, no caso das universidades, com a dimensão disciplinar. Os requisitos específicos da área constituem um dos principais desafios a utilização dos repositórios institucionais como componente fundamental da infraestrutura global de curadoria de dados científicos. Ou seja, curadoria não é uma coisa que se inventa sozinho, é uma coisa que segue padrões. Então, essa curadoria de repositórios digitais já existem padrões, já existem normas, já existem modelos que devem ser seguidos. Sim? A curadoria de dados científicos, ela trata de quê? De atividades de gestão. Ou seja, ele não vai avaliar, ele não vai certificar a ferramenta, vai certificar a gestão e também a tecnologia, mas mais que nada os procedimentos de gestão. Não vai avaliar conteúdo. Se o conteúdo é alguma maluquice, não, ele não vai falar. Ele vai falar apenas de se ele está correto, se ele é um sistema bem estruturado e se os passos da gestão foram bem acompanhados, né? Em termos amplos, a curadoria significa uma gama de atividades e processos feitos para quê? Para criar, para gerir, para manter e para validar um componente científico. Essa é a finalidade do repositório de dados. Sim? Ele pode até, na hora de que você coloca um documento lá dentro, ele vai criar, através da citação e da forma como ele vai ser mostrado, vai estar criando um dado de pesquisa do próprio dado que foi depositado. Ele vai gerir dados de pesquisa também. Ele vai manter e validar os componentes, a parte científica do dado. Sim? Isso é muito importante, ou seja, o que vocês colocarem lá dentro, ou o que o pesquisador diz para vocês, olha, eu quero que você coloque essa entrevista que eu fiz com fulano. Você coloca lá, sim? Por quê? Porque para ele isso faz parte de uma pesquisa, sim? E isso vai estar lá dentro validado como componente científico. Sim? Isso é muito importante. E a curadoria de dados trata da preservação da informação científica também. Ou seja, não vamos a preservar tudo, claro, né? Mas muito do que se está colocando nos dados de pesquisa, nos repositórios de dados de pesquisa, é preservável, sim. Por quê? Porque é documento institucional também.
¿sí? Algo que a instituição está permitindo que seja colocado em um sistema de gestão de informação. Então, essa curadoria de repositórios digitais, a gestão desses dados, está relacionada aos cuidados dos dados de pesquisa e comunicação científica, apoiada por uma infraestrutura que coordena as atividades da curadoria. Ou seja, não é apenas fazer um sozinho, tem que ter uma estrutura por trás. ¿Sí? Vocês têm que estar bem amparados da documentação necessária, das normas necessárias, das práticas, das boas práticas, né, de curadoria digital. A curadoria de dados é definida como um conjunto de atividades repetidas com foco em tratamento dos dados e criação dos produtos de dados dentro de uma área particular. Isso pode chegar a ser chato, por quê? Porque se você é o curador do repositório de dados de pesquisa, você vai ter que acompanhar todo o que está entrando, sim? Seja de um pesquisador muito famoso, ou seja de um estudante que está fazendo sua pesquisa sobre de doutorado, de mestrado. Então, essas são atividades que podem ser repetitivas, hein? Ela é definida como isso e também ela vai ser de uma área específica. Isso é muito importante. Se o repositório é um repositório de dados para toda a instituição, vão entrar de várias áreas. Então, vocês têm que ser conhecedores dos metadados da área também. Sim? Se um repositório que é só para um projeto de um pesquisador muito famoso, é de uma área específica, você vai ser mais fácil acompanhar essa descrição desses dados, né? A curadoria de dados designa o conjunto de ações que garantem que um conjunto de dados é genuíno. Essa que é a parte legal. Sim? Não é apenas depositar, é declarar a originalidade, a forma que é genuíno o dado, que é verdadeiro o dado. Sim? E isso vai fazer o que vai dar qualidade ao repositório, vai dar qualidade à instituição que está mantendo esse repositório e aos profissionais que estão mantendo esse repositório também. Ou seja, o profissional da informação que vira curador digital é um especialista que vale ouro realmente, vale ouro porque ele vai guardar o que é mais importante para uma pesquisa científica, os dados. Sim? Então, essa curadoria deve envolver ações de descrição de dados, de ligações destes e outros dados que os tornem inteligíveis de registro de uso e reuso também. Sim? Ou seja, imagine o comprometimento que vocês têm de colocar lá dentro dados de uma pesquisa sigilosa, talvez, ou que tem dados muito importantes, sim? E que vão ser reusados por outro pesquisador. Ele vai ter que ter a confiabilidade de que o que está lá dentro, o que ele realmente pode usar na pesquisa dele, porque senão vai dar um resultado que não é o correto, né? Ou que não é o que se espera, mas não digamos que porque não deveria ser, mas porque foi mal estruturada a informação. Sim? E aí entra a auditoria. Sim, existe auditoria de repositórios de dados. Já existe e vários repositórios de dados de pesquisa já estão sendo avaliados por isso. A auditoria desses repositórios fornece às organizações os meios para identificar, localizar problemas e avaliar a gestão atual de seus ativos de dados de pesquisa. Dentro da estrutura da auditoria, com informações adequadas, podem encontrar meios para melhorar a gestão dos dados. Auditoria não quer dizer que vai ser uma condenação. Não, é uma forma de você ver suas deficiências, suas partes fracas, para você poder melhorar e criar uma estrutura firme, forte de dados de pesquisa. Então, a auditoria tem que começar, assim que começou já o repositório, tem que começar a fazer a auditoria. Existem auditorias, autoauditorias, ou seja, a self-auditoria. Sim? Vocês, como gestores, fazem auditoria do seu próprio repositório. Sim? Não vai ter nenhuma certificação porque são vocês que estão fazendo. Mas se vocês pedem a uma instituição externa, ela vai dar um selo para vocês, uma certificação de que está correto esse repositório. No mundo, existe um que é muito usado nos repositórios de dados de pesquisa, que é o Seal of Approval. Mas aqui não dá para ver. Não dá para ver? Não. Aqui tem América, Europa, África, Ásia. Sim? Vejam que aqui na América do Sul não tem nada. Tá? Por quê? Porque nenhum repositório de dados de pesquisas da América do Sul foi avaliado ainda, não passou por auditoria. Talvez já tenha algum que já está fazendo autoauditoria, mas não foi registrado no Seal of Approval no mundo. Sim? Aqui dá para ver os países, tá? Aqui dá para ver os países. Mas, bom, então, vocês não acham que é importante seguir esses padrões, essas normas, essa forma como os sistemas têm que funcionar? No mundo estão reconhecendo isso. Esse é o Data Seal of Approval.
É apenas um questionário que você tem que cumprir. São apenas as básicas são 16 perguntas, 16 requisitos que o repositório de dados de pesquisa tem que cumprir. E se vocês cumprem isso, vocês sometem para essa instituição que mantém o seal of approval e eles passam para vocês o selo e aparecem na página do repositório. Isso dá um caráter de confiável ao repositório. Eu acredito que isso é fundamental. Não se faz repositório confiável se não se passa por auditoria. E, bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre nossa experiência, o que nós estamos fazendo no IBICT, na coordenação do grupo de pesquisa da Cariniana, que também tem um grupo de pesquisa dentro, né? Mas aqui estamos falando basicamente das plataformas, ¿sí? Apenas estamos falando aqui das plataformas. As plataformas de gestão de dados científicos devem oferecer os seguintes serviços, ¿sí? O seja, não pensem agora no nome da ferramenta, pensem em que essa plataforma tem que seguir isso de aí. Tem que armazenamento para pesquisadores que coletam dados, uma plataforma de publicação, onde os dados de pesquisa e respectivos software podem ser disponibilizados para compartilhamento e reutilização. ¿Sí? Porque, como falei para vocês, os repositórios de dados de pesquisa podem publicar, sim, mas não publicam como revista, publicam os dados da revista. ¿Sí? Então, eles publicam, sim. Serviços de arquivo para permitir a curadoria dos dados de pesquisa no longo prazo. É um serviço de curadoria permanente. Se você se compromete por enquanto você estiver trabalhando, né? Em geral, com resposta às exigências dos financiadores de pesquisa. Isso já está começando no Brasil. A FAPESP, ele esteve nessa reunião no Chile, onde esteve nosso professor, né? Marcos, né? A FAPESP declarou isso. Eles estão fazendo já seu plano de gestão de dados que vão submeter a todos os pesquisadores que levem uma pesquisa para a FAPESP. Que bom, porque isso já mostra que existe uma preocupação com essa parte da gestão dos dados científicos. Hein? Agora falta que eles também declarem aonde que vão guardar as coisas, se vão prover um sistema para os pesquisadores guardar esses dados, né? Bom, então também isso aí permite que a curadoria de dados de pesquisa no longo prazo, em geral, com resposta às exigências, um serviço de descoberta que permite que os pesquisadores e cidadãos busquem depósitos de dados de pesquisa localmente em toda a internet. Essa é a parte do serviço do repositório de dados de pesquisa, sim? No qual você vai procurar a forma mais correta de disseminar os dados de pesquisa. Aqueles que são de acesso aberto, aqueles que têm algum tipo de restrição, você vai procurar isso. E já existem ferramentas para isso. Aqui vemos umas ferramentas, umas software ou plataformas de repositórios de dados de pesquisa, que são os mais usados, o Zenodo, o Dryad, o Dataverse, temos o Share, DataShare, não sei se é DataShare, aqui, o Leakshare e o Mendline. O Mendline é de uma empresa, né? Mas aí já fizeram um estudo na Espanha, já fizeram uma avaliação deles, e tem várias instituições. Aqui nesse sistema, nessa publicação, está a avaliação de software, está 20 exemplos de políticas de preservação digital, está aqui um modelo de política de preservação digital, e está gratuito, né? Está na internet. Então, e uma das coisas que mencionam aqui em vários lugares da internet, de projetos de curadoria de preservação de dados de pesquisa, é a capacitação. A capacitação dos curadores científicos. Sim? Assim como vocês ouviram hoje de manhã, que o currículo das instituições, né, de ensino não compõe, muitas vezes, a parte digital. Imaginem agora que temos toda essa realidade de dados científicos e que temos que lidar com isso. Então, temos que ter capacitação para os curadores. Sim? Existe no exterior, em inglês, em francês, em espanhol, mas aqui no Brasil não existe. Sim? Competências em ambientes de dados científicos é uma coisa muito interessante. Eu acredito que vários de vocês que vão estar trabalhando com isso, vocês vão procurar esse tipo de treinamento. A prevalência de dados de pesquisa requer que todos os pesquisadores, novos e estabelecidos, se equipem com habilidades e ferramentas para serem confiantes num ambiente baseado em dados. A liderança deve ser assumida por organizações de pesquisa, em muitos casos, por suas bibliotecas institucionais. Muitos dos cursos que estão se dando lá fora são as bibliotecas que estão oferecendo. Sim?
algum especialista que criou um curso e a biblioteca está passando para os pesquisadores, sim? Ou o próprio curador que já aprendeu como se usa a ferramenta, como se faz o plano de gestão e oferece curso para os pesquisadores, sim? Olha, vamos dar um curso como se faz um plano de gestão da sua pesquisa. Ou se faz uma pesquisa sobre quais são as... tem uma pesquisa bastante que deveria ser feita em todas as instituições para saber como que o pesquisador está lidando com seus dados de pesquisa. E isso quem faz são os bibliotecários. E isso é muito interessante de fazer também, sim? Então, essa liderança deve ser das organizações de pesquisa, sim? E das bibliotecas também. Novos papéis para as bibliotecas e novos perfis profissionais são demandados para garantir a autenticidade do registro e tratamento adequado dos dados, considerando que os pesquisadores por si só não são as pessoas adequadas para assegurar a preservação e acesso continuado aos dados que produzem e disponibilizam. Quantos de vocês não sabem que os pesquisadores têm guardado um monte de dados em HDs, em computadores, em gavetas, sim? E estão lá. O pesquisador se aposenta e o que foi desses dados? Aonde que estão esses dados? Eu fui atrás de vários de meus amigos que se aposentaram, porque estão velhinhos como eu, e eles me falaram que tem dados guardados aí em um arquivo por aí. Ou seja, tudo que gastaram, tudo que o governo gastou, que as financiadoras gastaram, ficou lá guardado em um arquivo que, se alguém morre, ninguém vai saber como que se faz uso disso aí. Então, eles não são as pessoas que são preocupadas com a preservação. Aunque, mesmo assim, se fez já várias pesquisas, e aqui estão várias pesquisas, na qual se perguntou se a preocupação maior do pesquisador, qual que era? Eles falavam a preservação, mas ele não sabia como fazer a preservação, sim? Então, temos que aprender a fazer isso, temos que ter cursos sobre isso, sim? Nos papéis para as bibliotecas, se não os perfis, sim, isso já foi, né? As suas competências concentram-se essencialmente no domínio da pesquisa, e novos profissionais estão surgindo com conhecimento no domínio científico dos dados, cientistas de dados. Agora já não vai ter mais bibliotecários, vão ser cientistas de dados, sim? A formação específica sobre tratamento de dados na área da informação, bibliotecário de dados também existe, incluindo curadoria de dados, sim? Ou seja, isso é muito bom. Eu acho que o profissional de informação está em um momento que se vai enfrentar com uma realidade que não esperava, sim? Se ele achava que já com o repositório normal já se resolvia tudo, mentira. Agora vão entrar em uma área muito maior, com um volume enorme de dados, sim? E para isso tem que aprender a usar as ferramentas certas, as políticas certas, sim? Uma das coisas que se fala muito nas palestras e todo o pessoal de arquivo é que agora a preservação já não se trabalha com documentos, se fala com pacotes, sim? Porque, por exemplo, se você tem 40.000 documentos, você não vai estar depositando um por um, você vai ter que fazer pacotes de arquivamento, pacotes de submissão. Isso já a tecnologia já permite, já facilita a vida do cientista de dados ou do bibliotecário de dados, sim? A parte especial que aqui entra é a parte do financiamento, sim? Isso é uma pesquisa no exterior, claro, mas existe já preocupação com essa manutenção, sustentabilidade de sistemas de preservação e de gestão e curadoria de dados científicos, sim? Vocês reconheceram, não dá para ver daqui, mas o professor Marcos Galindo está por aqui. Está por aqui. Foi uma discussão que se teve quando se foi criado esse documento aqui, e na qual se falou sobre o financiamento. Foi pessoal responsável, foi representante do CNPq do Brasil, foi representante da FAPESP do Brasil, foram chamados. Ou seja, eles estão conscientes de que para fazer a gestão de dados de pesquisa precisa de financiamento, e a própria financiadora tem que seguir normas internacionais de gestão de dados. Então, o que acontece? Você tem que fazer um cálculo de quanto vai custar a gestão desses dados de pesquisa, sim? E para isso, você tem que fazer uma análise. Já existe essa instituição 4C, que eles fazem esse tipo de pesquisa de dados, de custos de um sistema de gestão de dados. Eles fazem cálculo por itens de gestão, da preservação, quanto se gasta na criação dos metadados, na criação da preservação, tudo isso, sim? Ou seja, não há método único para avaliar esses custos, mas existem vários modelos de cálculo de custo que podem ajudar. Por exemplo, esse 4C, sim? Se vocês já querem ter uma ideia de quanto se gasta, entrem nesse 4C, que aí vocês vão ver
um pronóstico, uma avaliação do que é importante ter em conta, né? Bom, aqui vou mostrar um exemplo, sim, é o exemplo da Cariniana do IPT. Nós somos uma instituição privada não, pública, que usa financiamento do governo. E como o governo está em crise, nós também estamos em crise. Mas a gente não parou de trabalhar. Temos agora já 11 instituições parceiras e 4 internacionais, e um projeto de pesquisa e uma instituição privada, que também já está, Lepidus, que também está trabalhando com essa parte de preservação de dados. Sim? Nós adotamos o sistema de Harvard, que é um sistema de curadoria de dados, que é um repositório de dados de pesquisa. Em Harvard, eles usam uma versão na qual eles podem aceitar dados de pesquisa de qualquer pessoa do mundo. Entra aí de todo mundo. Se vocês quiserem depositar seus dados aí, eles aceitam também. Sim? Mas eles fizeram uma versão, ou várias versões já, né? Mas essa aí pode ser usada pelo Brasil e adaptada ao Brasil, né? Por que nós decidimos o Dataverse? Né? O projeto Cariniana, esse aqui é um sistema de preservação, de gestão e curadoria de dados científicos que leva à preservação digital. Sim? Ele tem essa finalidade, né? Publicar, ajudar na recuperação e na citação dos dados de pesquisa. Isso está muito claro. Sim? Ele tem tudo isso. Nós começamos com a versão 3.5 e agora já estamos na versão 4.5, já está em português, a gente traduziu. Se vocês quiserem, podem usar ela. Temos uma versão demo, sim? Que está online para vocês praticarem, se vocês quiserem praticar. É demo repositório de pesquisas.ibict.br, vai estar por aí. E isso é para vocês praticarem. A missão da gente é não criar, forçar alguém a usar uma ferramenta, é para vocês aprenderem a usar essas opções que tem nas ferramentas de dados de pesquisa. Sim? E como falei na mesa anterior, né, o repositório agora também publica, mas publica os dados das pesquisas. Então, se você tem uma revista no SER, sim, no OJS, vocês vão dizer, o editor diz para o pesquisador que quer guardar seus dados de pesquisa na revista. Ele diz que sim, no passo 4 da submissão, ele vai colocar, vai passar para o repositório de dados de pesquisa do Dataverse e vai colocar todas as informações que são necessárias para que os dados de pesquisa sejam citados. Então, se multiplica as opções de citação do artigo, sim? Porque vai ter a citação dos dados e a citação do artigo também, sim? Então, essa é a finalidade de um repositório de dados de pesquisa. Nós agora estamos cada vez mais seguros de que fizemos uma boa opção, porque os outros repositórios não têm essa integração revista-repositório. Sim? Aí está o endereço do repositório do IBICT. Nós temos, dentro do Dataverse, temos conjuntos de dados, datasets, por área de conhecimento, por instituição, por publicação, porque a gente também vai usar o Dataverse para os dados de pesquisas de revistas do Brasil, as que quiserem usar, e de projetos de pesquisa institucional e pesquisa individual também. É assim como se organiza um repositório, né? Como nós decidimos que fosse desse jeito, né? Semana que vem vai ter uma reunião técnica. Aqui temos vários representantes parceiros. A Federal de Pernambuco está no processo já de virar parceiro, não é, professor Galindo? Já? O acordo está já quase saindo do forno, né? E aí vamos fazer uma reunião para mostrar aos usuários do repositório, aos que já estão usando, e às instituições parceiras, nossas políticas de gestão de dados, todo um documento de políticas, e a forma como vamos organizar os cursos e a disseminação do sistema. Nossa opção, como eu falei para vocês, é não criar apenas mais um repositório, é criar um serviço de repositório de dados científicos. Isso aqui que coloquei aqui em cima é nosso sonho, digamos assim. Esse aqui é o repositório de dados de pesquisa da Universidade de Emory. É completíssimo. Apenas aqui estão os dados de pesquisa, mas isso aqui já é todo um serviço de dados de pesquisa ou de serviço de curadoria para os pesquisadores. Explica todos os recursos que ele tem, a forma como ele pode repositar, quais são os dados
estão sendo mais usados. Esse é um portal, digamos assim, de um serviço de repositório de dados de pesquisa. E essa é a evolução, né? A evolução desses repositórios. Eu recomendo para vocês que leiam esse livro, está na internet também, Gestão de Dados de Investigação, está em espanhol, uma tese de um pesquisador daqui do Brasil, e é bastante interessante. E também que leiam esse daqui que está na internet, para vocês terem mais informações sobre gestão de dados de pesquisa, e da curadoria e da preservação. Então, era isso que queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado e que sirva para vocês também. Okay? Obrigado.